Agora vamos começar o cálculo das lajes. Sim, a aula de hoje vai ser um bocado mais teórica, depois na próxima aula vamos, na aula de segunda-feira, na aula de quinta irão fazer exercícios de pré-dimensionamento, na aula de segunda-feira vamos fazer depois alguns exercícios sobre estes sobre redistribuição. Portanto, vamos começar agora então o cálculo das lajes. E vamos começar por ver as lajes que se apoiam em vigas. Portanto, as lajes são elementos que têm uma espessura pequena comparada com a dimensão em planta. Em geral, considera-se uma laje, ou o código define uma laje, quando a espessura tem uma relação de 1:5 com a dimensão em planta, uma dimensão inferior a 1:5. Se a dimensão for maior que isso, nós deixamos de ter uma laje, passamos a ter uma viga ou outro tipo de elemento. Nas lajes também as cargas são perpendiculares ao seu plano médio, por norma, portanto são perpendiculares ao plano e, portanto, o funcionamento das lajes é um funcionamento essencialmente por flexão. Têm ou podem ter esforços axiais que são fundamentalmente devido à retração e variações de temperatura. Quando nós temos elementos de espessura pequena, mas com esforços axiais importantes, nós não chamamos laje, chamamos casca. Portanto, o elemento de casca é um elemento que também tem uma forma plana, mas tem esforços axiais e momentos fletores. Quando nós temos apenas esforços axiais, nós dizemos que temos uma placa ou essencialmente uma parede. Os diversos tipos de laje distinguem-se essencialmente pelo seu mecanismo resistente, ou seja, se é flexão uni ou bidirecional, conforme já passámos aqui, e pelo tipo de apoio, se temos um bordo livre, encastrado ou simplesmente apoiado. Os apoios lineares são em geral constituídos por paredes de betão ou alvenaria e também por vigas ou betão ou qualquer outro material de construção. Os apoios pontuais, em geral, são pilares de betão ou de aço. Portanto, como já vimos, as lajes unidirecionais têm, sobretudo, a carga transmitida aos apoios numa direção e, em termos de dimensionamento, elas comportam-se praticamente como sendo vigas. E, portanto, todos os modelos de vigas podem também ser usados para as lajes unidirecionais. As lajes bidirecionais transmitem aos apoios as cargas a que se encontram nas duas direções do plano. Os modos de ruptura das lajes, elas podem romper por flexão, por punçamento, no caso de lajes que se apoiam diretamente em pilares, ou por esforço transverso, sendo que a ruptura por esforço transverso de lajes é muito pouco corrente. Na ruptura por flexão, vemos aqui alguns ensaios de lajes e a forma da ruptura ou as esfanilhações na ruptura das lajes. E vocês veem aqui que a ruptura se dá, a esfanilhação se concentra essencialmente em linhas que são razoavelmente bem definidas. Aqui, por exemplo, nesta figura da esquerda, aqui uma linha, aqui outra, esta linha aqui horizontal para os bordos grandes e aqui estas linhas diagonais. E reparem que estes painéis são de alguma forma semelhantes àqueles que nós tínhamos usado para, nos métodos de pré-dimensionamento, passar a carga das lajes para as vigas. Portanto, vimos que aqueles métodos que nós adotámos têm, obviamente, alguma aderência com o que acontece na realidade. Vimos também, lembram-se, quando falámos ali atrás em análise plástica, falámos num método que usava o teorema cinemático, que era o método das linhas de ruptura. E chama-se linhas de ruptura porque, reparem, nas lajes a ruptura ocorre sobretudo segundo linhas bem definidas. E, portanto, estas linhas bem definidas, no fundo, dão origem depois às chamadas, então, linhas de ruptura. Isto são rupturas típicas por flexão,
em que temos, portanto, zonas muito concentradas de rotações, ou seja, estas linhas correspondem, na verdade, à formação de rótulas plásticas. O outro tipo de ruptura é a ruptura por punçoamento, portanto, ocorre nas lajes fungiformes, portanto, em que as lajes se apoiam diretamente em pilares sem vigas. Ao contrário da ruptura por flexão, que é uma ruptura extremamente plástica, ou seja, uma ruptura muito dúctil, a ruptura por punçoamento é uma ruptura frágil, que ocorre sem aviso prévio. A forma da ruptura é, conforme vem aqui nestas imagens do lado direito, tem aproximadamente a forma de um cone e a fendilhação na parte superior da laje tem esta forma que está aqui representada. Então temos uma fendilhação radial e depois uma fendilhação circunferencial. O que acontece é que estas fendas são, em geral, muito pequenas e, portanto, apesar de elas existirem, não são muito visíveis. E como não são muito visíveis, parece que a laje está toda bem e de repente ela entra em colapso.